Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. E se a sua alma gêmea nunca tivesse existido? Essa ideia parece quase ofensiva, porque desde a infância aprendemos que existe alguém feito exatamente para nós, alguém que nos completará, que dará sentido à nossa vida, que fará desaparecer a solidão. Os filmes repetem isso, as músicas repetem isso, os livros repetem isso. E, sem perceber, passamos anos procurando uma pessoa que talvez exista apenas dentro da nossa imaginação. O mais curioso é que quase todas as civilizações criaram alguma versão dessa história. Povos separados por oceanos, por séculos, por culturas completamente diferentes. Todos pareciam acreditar que existia uma pessoa destinada a outra. Mas por quê? Por que essa ideia atravessou tanto tempo? Existe algo profundamente humano nessa busca. Nós temos dificuldade em aceitar que somos incompletos. E quando sentimos um vazio, a primeira reação é procurar alguém que o preencha. É nesse momento que nasce o mito da alma gêmea. Uma promessa silenciosa, a promessa de que existe alguém capaz de resolver aquilo que nem conseguimos explicar. Essa história ficou ainda mais famosa por causa de Platão. Em O Banquete, ele apresenta um antigo mito. Segundo essa narrativa, os seres humanos eram completos. Possuíam 2 faces, 4 braços, 4 pernas e uma força tão grande que passaram a ameaçar os próprios deuses. Como punição, Zeus os dividiu ao meio. Desde então, cada metade passou a vagar pelo mundo, procurando desesperadamente sua outra parte. É uma história bonita, poética, romântica, e talvez justamente por isso, ela tenha sobrevivido durante tantos séculos. Ela oferece esperança, faz acreditar que existe alguém reservado para cada um de nós, que o encontro certo resolverá a sensação de incompletude. Mas histórias não são necessariamente descrições da realidade. Muitas vezes, são formas simbólicas de explicar aquilo que sentimos. E essa diferença muda tudo, porque quando acreditamos literalmente nesse mito, começamos a enxergar coincidências como destino, um encontro inesperado, gostos parecidos, uma conversa que parece perfeita. Tudo passa a ser interpretado como sinal. A mente adora criar padrões. Ela foi construída para isso. Ao longo da evolução, identificar padrões aumentava nossas chances de sobrevivência. Hoje, essa mesma capacidade pode transformar coincidências em certezas. Você conhece alguém. A conversa flui naturalmente. Os interesses parecem iguais. A conexão parece intensa. Em poucos dias, surge um pensamento silencioso. Encontrei a pessoa certa. Mas o que exatamente significa a pessoa certa? Será que realmente conhecemos alguém tão rapidamente? Ou apenas conhecemos aquilo que nossa mente decidiu enxergar? É aqui que Carl Jung entra na conversa. Jung acreditava que ninguém enxerga outra pessoa de maneira totalmente objetiva. Todos nós carregamos um mundo interno, experiências, feridas, desejos, medos, esperanças e, sem perceber, projetamos tudo isso sobre quem encontramos. Ele chamou esse processo de projeção. A projeção acontece quando atribuímos ao outro qualidades, significados ou intenções que na verdade pertencem ao nosso próprio inconsciente. É como olhar através de um vidro colorido. O mundo parece ter aquela cor, mas ela nunca esteve lá. Ela estava no vidro. A pessoa continua sendo quem ela sempre foi. Quem muda é a forma como você a enxerga. Esse mecanismo explica algo curioso. 2 pessoas podem conhecer exatamente o mesmo indivíduo. Uma o considera extraordinário, outra o considera comum. Quem está certo? Talvez ambos. Porque cada um está olhando através da própria história.
Quando nos apaixonamos, esse efeito se intensifica. Não enxergamos apenas quem está diante de nós. Enxergamos tudo aquilo que desejamos encontrar. Aquilo que sentimos falta. Aquilo que nunca tivemos. Aquilo que sonhamos ser. Segundo Jung, todo homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino. Ele chamou essa imagem de ânima. Da mesma forma, toda mulher carrega uma imagem inconsciente do masculino, o ânimos. Essas imagens começam a se formar muito cedo. São influenciadas pela infância, pelos pais, pelas primeiras experiências afetivas, pelas histórias que ouvimos, pelos filmes que assistimos. Quando encontramos alguém, essa pessoa pode despertar essas imagens internas. E então acontece algo fascinante. Não nos apaixonamos apenas pela pessoa. Nos apaixonamos pelo que ela representa. Ela passa a ocupar um espaço simbólico. Parece perfeita, especial, diferente de todas as outras. Mas existe um detalhe importante. Grande parte dessa perfeição não pertence ao outro. Pertence à projeção. É por isso que os primeiros meses de uma paixão costumam parecer mágicos. Os defeitos desaparecem. As diferenças parecem pequenas. Os problemas parecem insignificantes. Não porque eles não existam, mas porque nossa mente ainda está ocupada completando as partes que desconhece. Quanto menos sabemos sobre alguém, mais espaço existe para imaginar. E a imaginação raramente é modesta. Ela constrói personagens, cria destinos, escreve histórias inteiras, antes mesmo de conhecer a realidade. A neurociência ajuda a explicar por que isso acontece. Durante a paixão, o cérebro libera grandes quantidades de dopamina. A dopamina está ligada à motivação, à expectativa, à recompensa. Cada mensagem recebida, cada encontro, cada demonstração de interesse funciona como uma recompensa inesperada. O cérebro aprende rapidamente. Começa a desejar mais, mais contato, mais atenção, mais presença. Ao mesmo tempo, a serotonina sofre alterações. Curiosamente, algumas pesquisas mostram que pessoas apaixonadas apresentam padrões semelhantes aos observados em transtornos obsessivos. Isso ajuda a entender por que alguém ocupa nossa mente durante horas, ou dias, ou meses. Não é falta de força de vontade. Existe uma mudança real na forma como o cérebro funciona. A oxitocina também participa desse processo. Ela fortalece vínculos, aumenta a sensação de confiança, cria proximidade emocional. Tudo isso junto produz uma experiência extremamente intensa. E então surge uma conclusão que parece inevitável. Isso só pode ser destino, mas intensidade não é prova de verdade. Uma emoção muito forte não garante que sua interpretação esteja correta. Ela apenas mostra o quanto aquela experiência afetou sua mente. Existe uma diferença importante entre sentir algo profundamente e compreender o que esse sentimento realmente significa. Erich Fromm observava que muitas pessoas confundem o desejo de serem amadas com a capacidade de amar. Essa confusão muda completamente a maneira como construímos nossos relacionamentos. Porque passamos a procurar alguém que confirme nosso valor, que nos faça sentir completos, que elimine nossas inseguranças. Quando isso acontece, o outro deixa de ser visto como uma pessoa e passa a ser visto como uma solução, uma resposta, um remédio. Mas nenhuma pessoa consegue sustentar esse papel por muito tempo. A realidade sempre aparece. Os defeitos aparecem. As diferenças aparecem. As limitações aparecem. É nesse momento que muitas relações entram em crise. Não porque o amor terminou, mas porque a projeção começou a desaparecer. A pergunta deixa de ser: quem eu imaginava que essa pessoa fosse? E passa a ser: quem ela realmente é. Essa transição costuma ser dolorosa, porque exige abrir mão de uma fantasia, e abrir mão de uma fantasia
Às vezes dói mais do que perder uma pessoa. O problema é que quase ninguém nos prepara para essa descoberta. Crescemos acreditando que encontrar a pessoa certa resolveria tudo. Mas ninguém nos ensina que a própria ideia de pessoa certa pode esconder armadilhas. Porque quanto maior a idealização, maior tende a ser a decepção quando a realidade finalmente aparece. E isso nos leva a uma questão muito mais profunda. Se uma parte tão grande da paixão nasce da projeção, se nosso inconsciente participa ativamente da forma como enxergamos quem amamos, se a imagem criada pela mente pode ser mais forte do que a própria realidade, então surge uma pergunta inevitável. Quando dizemos que amamos alguém, estamos realmente enxergando essa pessoa, ou apenas contemplando o reflexo daquilo que sempre procuramos dentro de nós? Essa é a pergunta que muda tudo. Quando essa pergunta aparece, alguma coisa muda. Porque durante muito tempo, acreditamos que o amor consiste em encontrar alguém. Mas e se o verdadeiro desafio for enxergar alguém? Essas duas coisas parecem iguais, mas não são. Encontrar alguém é relativamente comum. Enxergar alguém é extremamente raro. A paixão costuma nascer rapidamente. Ela é intensa, impulsiva. Ela invade os pensamentos. Transforma coincidências em sinais, silêncios em rejeição, mensagens em esperança. Mas o amor segue outro caminho. Ele começa justamente quando a paixão deixa de esconder a realidade. É nesse momento que Carl Jung faz uma observação importante. Enquanto estamos presos à projeção, não nos relacionamos com a outra pessoa. Nos relacionamos com uma parte desconhecida de nós mesmos. Isso explica por que algumas separações parecem tão devastadoras. A dor não acontece apenas porque alguém foi embora. Ela acontece porque uma parte da nossa identidade parece ir embora junto. De repente, você não perde apenas uma companhia, perde os planos, as conversas imaginárias, as viagens que nunca aconteceram, os filhos que nunca nasceram, os aniversários que nunca existiram. Você sofre por uma vida inteira que jamais aconteceu. E isso faz toda a diferença. Existe uma frase de Sêneca que permanece atual até hoje. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Poucas frases descrevem tão bem o fim de uma paixão. Grande parte da dor não está nos fatos, está nas histórias que continuamos contando para nós mesmos. Ela era a única. Nunca mais vou sentir isso. Perdi a chance da minha vida. Mas será que essas frases descrevem a realidade ou apenas a narrativa criada por uma mente ferida? Nosso cérebro não gosta de incertezas. Ele prefere uma resposta dolorosa a uma pergunta sem resposta. Por isso, quando alguém vai embora, a mente tenta preencher o vazio. Ela procura explicações, cria teorias, revive conversas, reescreve lembranças e faz algo ainda mais curioso. Apaga defeitos. Com o tempo, a memória deixa de registrar quem aquela pessoa realmente era e passa a registrar apenas aquilo que confirma a saudade. Você lembra do sorriso, esquece das discussões, lembra dos momentos felizes, esquece das incompatibilidades. A lembrança vai ficando cada vez mais perfeita, enquanto a pessoa real fica cada vez mais distante. É por isso que muitas vezes é mais difícil esquecer uma lembrança do que esquecer alguém. Porque a lembrança nunca discorda de você. Ela nunca muda, nunca decepciona. Ela permanece congelada, no formato ideal que sua mente escolheu guardar. Existe um conceito em Jung que ajuda a compreender isso. Ele dizia que aquilo que permanece inconsciente continua dirigindo nossa vida, e chamamos isso de destino. Essa frase parece misteriosa, mas ela descreve algo muito simples. Enquanto você não entende por que escolhe determinado tipo de pessoa, continuará repetindo o mesmo padrão. Mudam os rostos, mudam os nomes, mas a história
permanece praticamente igual. Sempre alguém emocionalmente distante. Sempre alguém difícil de alcançar. Sempre alguém que desperta insegurança. Sempre alguém que parece precisar ser conquistado. A pergunta deixa de ser: por que isso sempre acontece comigo? E passa a ser: o que dentro de mim procura exatamente esse tipo de relação? Essa pergunta é desconfortável, porque tira o foco do outro e o coloca em você, não para gerar culpa, mas consciência. John Bowlby observou que nossas primeiras relações moldam profundamente nossa forma de amar. Quem cresceu sentindo amor imprevisível, muitas vezes aprende a associar amor com ansiedade. Quem precisou conquistar atenção costuma repetir essa dinâmica na vida adulta, sem perceber. Procura relações onde precisa provar seu valor. Não porque gosta de sofrer, mas porque aquilo parece familiar. O cérebro chama isso de segurança, mesmo quando machuca. O familiar costuma parecer mais confortável do que o desconhecido. É por isso que algumas pessoas rejeitam relações saudáveis. Elas parecem estranhas, calmas demais, previsíveis demais. Enquanto relações instáveis geram aquele frio na barriga, que durante anos foi confundido com paixão. Mas o frio na barriga nem sempre é amor. Às vezes, é apenas ansiedade. Às vezes, é medo de perder. Às vezes, é medo de não ser suficiente. Existe uma diferença importante entre desejar alguém e precisar de alguém. Quando o desejo desaparece, o amor pode permanecer. Quando existe necessidade, qualquer distância se transforma em sofrimento. Erich Fromm escreveu que o amor verdadeiro não nasce da carência, nasce da abundância. Ele dizia que amar é uma capacidade, não um acidente, não um destino, nem um encontro mágico. É uma forma de existir. Isso muda completamente a ideia de alma gêmea. Porque se amar é uma capacidade, então nenhuma pessoa possui o poder de completar aquilo que nunca desenvolvemos em nós. Viktor Frankl observava que o ser humano encontra sentido quando deixa de perguntar o que a vida pode me dar e começa a perguntar o que a vida espera de mim. Essa mudança também transforma os relacionamentos. Em vez de perguntar quem vai me completar, surge outra pergunta: quem eu me torno quando estou ao lado dessa pessoa? Essa pergunta vale muito mais, porque relacionamentos saudáveis não apagam sua identidade, eles a fortalecem. Você continua sendo você, continua cultivando seus interesses, seus amigos, seus projetos, seu silêncio, seu crescimento. O amor deixa de ser uma prisão e passa a ser companhia. É justamente isso que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Não quem seus medos construíram, nem quem suas feridas exigem, mas quem você escolhe ser, de forma consciente. Quando esse processo acontece, a maneira de amar muda. Você deixa de procurar alguém para preencher um vazio e começa a compartilhar uma vida que já possui significado. Isso não elimina o sofrimento. Toda despedida continua doendo. Toda perda continua deixando marcas. Mas existe uma diferença enorme. Você sofre pela ausência da pessoa, não pela destruição da própria identidade. Porque ela continua inteira. Existe uma beleza silenciosa nisso. Perceber que o outro nunca foi responsável por salvar você. Essa responsabilidade sempre foi sua. E, curiosamente, é justamente quando compreendemos isso que os relacionamentos se tornam mais leves, mais verdadeiros, mais livres. A alma gêmea, como normalmente imaginamos, promete uma pessoa perfeita, sem conflitos, sem diferenças, sem frustrações. A vida oferece algo muito mais interessante: a oportunidade de encontrar pessoas reais, imperfeitas,
complexas, cheias de qualidades e de limitações. Pessoas que não vieram completar você, vieram caminhar ao seu lado, enquanto ambos continuam se transformando. No fim, a pergunta nunca foi: existe uma alma gêmea esperando por mim? A pergunta sempre foi outra: estou enxergando quem essa pessoa realmente é, ou apenas aquilo que meu inconsciente deseja encontrar? Porque a resposta para essa pergunta não muda apenas seus relacionamentos. Ela muda a forma como você enxerga a si mesmo. E talvez a maior ilusão nunca tenha sido acreditar em uma alma gêmea. A maior ilusão foi acreditar que alguém poderia fazer por você aquilo que apenas o autoconhecimento seria capaz de realizar.